Eu tenho duas filhas no Anchieta, uma pequena na primeira série e uma na quinta série. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre o tema, para mim, é fundamental, que é a internet. Essa é a primeira ou a segunda geração que cresce 100% dentro da internet. E hoje o problema não é mais o vizinho, o problema é aquela máquina que está na frente dele. Como é que vocês enxergam isso? Há como pôr limites nisso, já que a internet não tem limite? Como é que se lida com isso? Linkar a pergunta do pai com a questão que a Helena colocou. Ela fez uma reflexão sobre dois extremos, né? O repressor e o indiferente. Eu queria sublinhar um pouco a questão da indiferença. Acho que o mais nocivo que um filho, a leitura mais nociva que um filho pode fazer a respeito de pai e mãe é a indiferença, que é a ausência de amor. É a ausência... Pior do que o chato. Pior do que o chato. É a ausência de amor. É a ausência de responsabilidade, de cuidado. E aí, linkando, eu vejo que a Helena, nosso papel, a nossa vocação enquanto pais que amam e que geraram aquela vida, né, que é a graça mais preciosa que nós recebemos, não é cair nem no autoritarismo, como a Helena disse, e nem na indiferença. Nós estamos aqui justamente por isso. E a internet, ela é, enquanto possibilidades, inesgotável. Nós temos que colocar limite, me parece. Nós temos. Esses dias uma mãe dizia para nós lá na PM, eu consegui colocar limite na minha filha. Ela pode ficar 6 horas no computador. Foi ou não foi? 6 horas ela pode ficar no computador. Pensando, bom, mas em suma, a internet, ela tem que sofrer um filtro, me parece, né? Um filtro. Tem que haver trava, tem que haver filtro, porque o conteúdo da internet né? E me parece que é um limite muito presente que nós temos que dar. Eduardo, só para complementar, educar dá trabalho, né? Desacomoda. Nós temos que investir energia, tempo, e realmente a questão da internet vai ter que monitorar, né? Não podem tirar, porque é algo que está aí e ela serve para muitas coisas, mas também não pode deixar solta, né? Então, eu escuto muito dos pais dizerem, ele não estuda porque ele passa o dia todo na internet, MSN, né, as redes sociais. Então, tem que monitorar, tem que ter o horário para entrar na internet. Então, a questão é monitorar. Momento que extrapolou, poder retomar. Bom, enquanto ele não chega no microfone. Eu acho que a gente, obviamente, com sucesso, não tem como desaparecer a internet. Eu acho que isso é um caminho que não tem volta. Cada vez a tecnologia vai estar mais dentro da nossa casa, o acesso a tudo vai estar ali, não tem como não deixar interagir, não aprender a usar. Eu acho que a gente tem que fazer um raciocínio em todas as idades, e aí não é uma questão apenas, digamos, de limitar, eu concordo plenamente, tem que ter limitado, tem que monitorar. A gente tem que ter uma noção plena de que faixa etária são os nossos filhos. Né? Que capacidade neurológica, intelectual, mental, cada filho em cada etapa tem de digerir aquilo que está vendo. Seja a internet, seja a música, seja a televisão. Porque se eu colocar uma criança de 2 anos, e aí vai uma opinião pessoal minha, na frente de um Chaves, o que ela vai aprender? Né? Que a gente debocha do professor, que a gente debocha da dona Chiquinha, não sei o quê, eu ridicularizo com os outros, eu ridicularizo do grupo. É isso que acontece no Chaves, pelo menos essa visão que eu sempre tive do Chaves. Né? Um programa que faz a criançada rir, um debochando da cara do outro e um fazendo que o super-herói seja um vagabundo, o malandro, que era o Chaves na realidade. Né? Então, se a gente expõe os nossos filhos a certos programas, a televisão,
e novelas, com toda a expressão sexual que tem, nós estamos ensinando precocemente os filhos a agir em coisas que eles não sabem lidar. Então, a internet funciona da mesma forma que a televisão. Então, para cada faixa etária, os nossos filhos têm capacidade de fazer certas coisas, de absorver e de entender. Cabe a nós permitirmos o acesso, ou não, quando a coisa não tem nem como explicar, porque eu não vou pegar uma criança de 5 anos e botar na frente de num programa de mostra sexo explícito, que por mais que eu tente explicar, não vai cair a ficha, né? Mas com certeza, no crescimento desse nosso filho, nós temos que expô-lo a essas coisas no nosso julgamento crítico. O que aquilo ali é válido ou aquilo ali não é válido? Da onde eu posso analisar se aquilo é útil ou não é útil, né? E aí entra, para fechar, duas coisas fundamentais: limitar e vigiar, que já foi comentado, né? O limitar, porque realmente, se nós deixarmos nosso filho 6, 8 horas na frente da internet, ela não faz mais nada, literalmente. E aí, um parênteses que a gente tem que se questionar: por que os nossos filhos estão na frente da internet? Né? Estão na frente da internet porque a gente talvez não esteja possibilitando ou não tenha a possibilidade de oferecer outra coisa. Porque se nós pegarmos nossos filhos, levarmos para o interior por um fim de semana, por exemplo, num campo, estou dando um exemplo extremado, né? Mesmo com a internet, eles vão ficar correndo no campo, eles vão pegar e ver coisas novas, porque eles não vão ter tanto interesse pela internet, tem outros interesses. E eu acho que o mundo está nos limitando a essas possibilidades, infelizmente. E a outra coisa é vigiar com quem ele se comunica, o que ele se comunica, quem é aquela pessoa que está do lado de lá, até para a gente poder ensinar para o nosso filho de que nesse site tu não entra com essa pessoa, tu não fala por causa disso. Deixa eu contribuir também, né? Não da minha já falar, mas nós vivemos uma experiência interessante. O computador ficava num ambiente onde todos passavam, a família toda passava. Então, aquilo, porque o computador, o laptop que tu leva para o quarto e fecha o quarto, é uma situação que te coloca numa dificuldade de acompanhamento, né? E a internet é uma janela para o mundo, né? Então, eu acho que refletir sobre o uso do computador em casa e organizar um pouco isso de forma... a porta é uma simbologia, né? Quando a gente permite que a criança feche a porta e isole pai e mãe do que ela está fazendo, dependendo do limite, isto passa para ela uma mensagem muito perigosa. A internet, enquanto conteúdo, eu concordo. Eu acho que é possível que a gente consiga, de uma ou de outra forma, controlar. Porém, a internet hoje ela não está apenas nos computadores caseiros, nos nossos desktops, no celular, no iPhone, no iPad. São dispositivos móveis que te dão essa abertura onde quer que seja, né? Até na escola. E hoje, por exemplo, eu já tenho uma dificuldade muito grande porque eu sou, acho que, um dos únicos pais que disse não no telefone celular da minha filha. Ou sou um dos poucos que fez isso. Internet contribuir. Existe uma pesquisa que diz o seguinte: 48% das crianças da classe A e B, aos 7 anos, já ganham um celular. 48% das crianças, aos 7 anos da classe A e B, já ganham um celular. Bom, sim, mas aí eu queria concluir que a questão é tão difícil hoje em dia, porque tem uma segunda vertente da internet, que é a velocidade que as coisas acontecem. Exatamente, que é difícil a gente poder acompanhar, né, essa velocidade. Eu não digo que é difícil, é impossível acompanhar essa velocidade. Mas, de qualquer forma, cabe a nós, pais, fazer isso que tu fizeste, aguentar isso. Porque tem crianças de 6, 7 anos que estão com o seu computador no quarto. Não, o computador nessa idade é coletivo, para ela saber que tem que dividir com o irmão, para ela saber que tem, embora o pai e a mãe possam ter deles, mas entre eles vão ter que aprender a dividir, vão ter que aprender a negociar. A gente não passa a vida no nosso trabalho com negociações, negociar com o colega, com o chefe, com isso, com aquilo. Então, é através disso que a criança aprende a negociar.
Um outro aspecto que eu queria trazer, que tu falaste, né, que eu acho importante, que tu trouxeste a questão neurológica, a gente tem que pensar que a criança, nem o adolescente inicial, ele está preparado neurologicamente. O doutor Ivan Izquierdo, neurologista nosso aqui de Porto Alegre, tem escrito muito sobre isso, de que não é só o fato do conteúdo, mas o fato de que o computador, ele emite determinadas, não é ondas, ele disse um outro nome que agora não me lembro, ele emite esses raios, tá? E que eles interferem diretamente no cérebro quando ainda a criança não está preparada e nem o adolescente preparado. Então, segundo ele, uma criança não pode ficar mais do que 1 hora na frente do computador. Gente, 1 hora na frente do computador.